Fala pessoal, voltando direto aqui do VTEX Day e agora com Denis Santini, um dos principais especialistas de franquias no Brasil, CEO do grupo MD e da Community. E vai ser um bate-papo super legal para a gente falar um pouquinho. Ele acabou de voltar de Las Vegas, de um evento super importante, talvez um dos maiores, né, desse tema, para falar um pouquinho dessas diferenças, tanto do varejista dos Estados Unidos quanto do varejista aqui no Brasil. Então, Denis, super bem-vindo. Vamos bater esse papo, acho que vai ser super interessante. Obrigado, Gustavo, por estar aqui com vocês. E esse é um tema que eu não só estou envolvido, como estou empolgado de falar do varejista americano, do franqueado americano e principalmente as diferenças do nosso franqueado no Brasil para o franqueado americano. Esse é um evento, Gustavo, que acontece há 25 anos em Las Vegas. E ele já traz, hoje, ele é o maior evento que reúne os maiores franqueados do mercado americano lá em Las Vegas. É muito bacana. Boa, a gente está muito acostumado com a NRF, né? O varejista, praticamente, a grande maioria dos varejistas conhece a NRF. Então, como que é o nome desse evento e qual que foi, assim, os principais highlights que você tem visto, né, nas últimas edições que você tem participado, dessa diferença dos Estados Unidos com o brasileiro aqui? O evento chama Multi-Unity Conference, que é o maior encontro de franqueados dos Estados Unidos. Eu diria que é um dos maiores do mundo. Ele reúne franqueados que faturam acima de 4 bilhões de dólares. Nós estamos falando aqui de 4 bilhões e meio, quase 25 bilhões de reais, maior que a maioria das franqueadoras aqui no Brasil. Hoje de manhã, coincidentemente, um franqueador perguntou: Denis, qual a diferença da NRF para o Multi-Unity? A diferença básica é que na NRF você fala muito sobre tendências, inovações, grandes marcas varejistas trazem os seus cases. Já o Multi-Unity, ele é focado em operação. Lá você tem no palco esses maiores franqueados e melhores franqueados contando as suas histórias. E são temas bem específicos, tipo assim, como fazer uma sucessão bem feita, o cuidado para você crescer de 5 para 10 operações, como passar de 25 operações, quais são os seus cuidados principais, sucessão dentro de casa. O mercado americano ele é mais antigo que o mercado brasileiro de franquia, então você tem muita parte de sucessão. Então são temas que vão bem na raiz do que está vivendo o varejista franqueado aqui no Brasil. Isso é super importante, né? Olhar para fora, dar uma oxigenada, né? Para a gente entender o que a gente pode melhorar aqui dentro, né? O que tem de benchmark interessante para a gente entender se a gente está fazendo, se estamos no caminho ou não. Ainda mais de alguém que, cara, o volume transacionado é muito, muito maior do que quase o varejo no Brasil. Olha, né? tem um número bem legal. Você trouxe um tema interessante, até com o próprio André Friedman, que é o ex-presidente da BF, hoje do Conselho, ele é presidente do World Franchise Council, e ele trouxe um número muito legal na abertura do nosso evento lá em Las Vegas. Os 200 maiores franqueados americanos, os 200 maiores franqueados americanos faturam mais que todo o setor de franquia no Brasil. Caramba. Somando a indústria, somando grandes marcas, nós estamos falando de acima de 280 bilhões de reais na mão de 200 franqueados americanos. Olha que número estrondoso. Caramba! E quais são assim, os principais aprendizados que você coletou esse ano, que para quem aqui, né, é hoje uma franquia, né, de alguma rede que está escutando a gente, pode olhar e pode entender como caminhos interessantes para eles seguirem no crescimento? Eu vou trazer 2 insights bacanas. Primeiro, para o franqueador que vai para um evento como esse, ele começa a olhar como que ele pode diferenciar o atendimento do franqueado, de diferentes tamanhos de franqueados e perfis de franqueados. Isso é super bacana. O Mauro Nomura, ele traz muito isso, né? O Mauro é um dos principais franqueados de Adidas. Foi comigo nos últimos 5 eventos. Que legal. Desculpa, nos últimos 7. Ele até brinca, já pediu música no Fantástico, já tem fidelidade, ele foi em todos os 7 eventos que a gente foi. Ele traz muito isso, né? O olhar que a franqueadora tem que ter na relação do pequeno, do médio, né? Desse multifranqueado, desse cara que tem 30, 50, 100 lojas, né? É uma diferença grande, né? Muito. Então até o próprio Mauro que é um case como operador de franquia, e ele vai para esse evento muito também para olhar o que os muito maiores do que ele estão fazendo. E olha que o Mauro é grande, hein? Mas pegando esse exemplo, então o franqueador, quando ele vai, ele começa a entender que ele precisa tratar diferente franqueado. E o franqueado também tem que se valer disso. Então o franqueado que vai para lá, ele passa a ter um olhar muito mais estratégico da sua operação. Ele começa a entender que se ele quer se desenvolver como franqueado, ele precisa ter uma estrutura de back-office. Até esse ano, você falou de highlights desse ano,
todo ano, eu já vou para lá há 8 anos nesse evento, né? E para a NRF é 16. Todo ano do Multi-Unit Conference tem sempre um tema principal que acaba percorrendo todas as palestras. Já teve sucessão, repasse. Esse ano, o principal tema foi sobre o líder coach, mas não o coach no sentido pejorativo. É o franqueado cada vez mais, ele tem que sair da operação e começar a olhar o seu negócio de cima. Então, ver quais são as defasagens de equipe que ele está, para que marcas que ele pode correr numa expansão de marca, dentro da sua própria rede, que é uma coisa que eu indico muito, o franqueado crescer primeiro monomarca, depois expandir para outras marcas, ver as lacunas que ele está faltando preencher. Então, ele começa a ter um olhar muito mais estratégico. Esse ano foi um ano muito importante para a profissionalização do franqueado nos Estados Unidos. E isso dá para trazer claramente aqui para o Brasil. E como que você vê, qual o momento, por exemplo, uma pessoa que está ouvindo a gente é um franqueado, quando que é o momento de expandir? Né? Quando que essa pessoa pode falar, cara, eu acho que faz sentido eu abrir a terceira loja, a quarta loja, ou não? Putz, já estou com a 10ª loja, será que eu abro uma outra marca? Quando que são os sinais que já dá para tracionar mais? Eu acho que, primeiro, ótima pergunta de novo, não existe uma fórmula mágica. A gente executa já há 2 anos a maior pesquisa já feita sobre franqueados. Inclusive, se você entrar no site da própria Community é de graça, você pode entrar lá e ter acesso à pesquisa. A pesquisa mostra que se você, a partir da 4ª operação, você tem que ter uma estrutura de back-office. Então, respondendo a sua pergunta antes de você pensar em crescer, você tem que se estruturar para crescer. Então, você tem que olhar se você tem capacidade financeira, se você tem uma equipe, todas essas lacunas que a gente falou na resposta anterior já estão preenchidas, porque eu não sugiro você dar próximos passos sem você ter uma estrutura muito forte, principalmente a partir da 4ª operação. Dito isso, quando você vai começar a crescer a partir da 4ª operação, você começar a ver se você tem espaços geográficos que tenham proximidade com a sua região, ou marcas ou pontos que façam sentido para complementar o seu público que você atende hoje. Isso é super importante, né? Montar essa estrutura para depois dar o passo, né? Senão o negócio começa a ficar conturbado. E na nossa conversa aqui um pouquinho antes, você comentou um pouquinho daquela diferença do franqueado dos Estados Unidos e o perfil do franqueado brasileiro, né? Conta um pouquinho pra gente essa diferença e aonde você vê que a gente aqui no Brasil tem oportunidade para avançar. Eu acho que o primeiro ponto da diferença do franqueado americano e brasileiro é que o franqueado americano ele é mais profissionalizado. Ele começa a ter uma estrutura mais profissional. Ele tem mais ferramentas de gestão próprias que ele busca desenvolver e busca trazer para dentro da sua operação. Obviamente que o core da franqueadora, ele segue à risca, mas ele vai buscar ferramentas de CRM, ele vai buscar ferramentas de gestão de gente, ele vai buscar se profissionalizar, ele se capacita muito mais, inclusive este evento é a prova disso, ele vai buscar capacitação além do que a própria franqueadora oferece para ele. E isso porque ele encara que ele é um executivo de franquia. Isso é bem interessante. E uma coisa que chamou muita atenção para mim é que ele entende o papel dele. Teve uma conversa com um dos maiores franqueados americanos que fatura $1 bilhão. Imagina, $1 bilhão. Estão falando de quase 6 bilhões de reais. E uma vez perguntaram para ele assim, Guilhermo, por que você nunca pensou em ser franqueador? Sabe o que ele respondeu? Ele falou, eu ter que me preocupar com processo, com desenvolver produto, com sistema, com novos cardápios, com marca, em vender mais franquia. Não, eu não sou bom disso. Eu sou bom de loja. Olha que interessante. E aí, o franqueado americano muito disso, eu quero ser muito bom no meu papel de franqueado. E aí ele olha para dentro da loja e ele fala muito isso, eu quero ser o melhor em contratar gente, eu quero ser o melhor em gestão de estoque, eu quero ser o melhor em CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e isso torna ele, inclusive, atrativo para os franqueadores. Claro. Então você começa a ver o quê? Ele começa a ser segurança, né? Segurança do franqueador e a própria equipe. Então ele começa a se desenvolver mais e a ter mais oportunidade de crescimento dentro da sua própria rede, inclusive. E esse papel primordial de gestão de pessoas é talvez um dos principais pontos, né, de um franqueado. Ele conseguir capturar novos talentos, que é um super desafio. Na NRF,
eu vi muito, né, nos Estados Unidos, o grande desafio que eles têm hoje de conseguir trazer essa nova geração para trabalhar no varejo. Então, a expansão passa por conseguir atrair. E depois, na NRF, foi falado muito sobre cultura, né? Conseguir realmente engajar nas ferramentas, nos testes, né? Para que aquele vendedor que está no varejo físico, ele saia daquele papel muitas vezes passivo de esperar o fluxo de loja e ele passe ativamente a construir fluxo, né? O que é um grande desafio, né? Olha o que você falou, esse ano a gente teve uma palestra, teve um dia lá em Las Vegas, exclusivo pra gente, com alguns franqueados americanos. Um deles é o Jesse Kaiser, que ele era o CEO do Multi-Unit, e ele fala que o papel do franqueado americano hoje, ele é um fomentador de cultura, não só da marca da franqueadora, mas da marca dele. Então, em geral, os franqueados americanos têm um CNPJ, tem uma empresa em nome deles, e eles querem passar essa cultura de liderança, principalmente de sucesso, e ele quer que os funcionários deles se inspirem no próprio líder franqueado. Eles falam muito isso. O franqueado americano, ele é quase que um inspirador para os funcionários deles que buscam uma referência mais próxima, que é o cara que ele vê todo dia ali, na operação, no balcão, participando. Então, o papel do franqueado americano, que ele chama de ser uma liderança inspiradora para o seu time. E aí, temas como cultura, gestão, inspiração, fazem parte do dia a dia de uma operação franqueada. Estou falando de franqueado. Esses franqueados americanos, e não é só os grandes não, tá? Desde os menores, eles têm plano de carreira para os funcionários dele. Ele tem processo de se associar a alguns franqueados diferenciados que se tornam sócio dessas operações dele. Porque muitos deles falam o seguinte, como é que você cresce franqueado para ter 100, 200, 300, 1000 operações, né? Ele fala o seguinte, tendo liderança que está alinhada à cultura, e muitos dos sócios deles hoje são ex-funcionários que se tornaram sócios dessas operações. Olha, que interessante. E assim, para quem quiser aprofundar um pouco mais desses conhecimentos, né, o que você recomenda, ou de livro, canal do YouTube, podcast, o que você recomenda para esse franqueado que está nos escutando e quer realmente elevar o seu nível de gestão, olhar para ferramentas, olhar para modelos, né, de crescimento? Primeiro, olhar para fornecedores, assim como a CRM Bônus. Nós estamos aqui no stand da CRM Bônus, que, ou seja, é um fornecedor que está preocupado em gerar conteúdo para você, no caso é varejista, franqueado. E hoje também é uma tendência, tá? Que as marcas parceiras do varejo estão criando conteúdo. Então, muitas marcas têm conteúdo bacana. Você tem o próprio site nosso, que é o da Community, que a gente tem toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente dispara um conteúdo exclusivo para aumento de venda. A gente tem a FIA, que é o órgão aqui em São Paulo, que é uma pós-graduação voltada para a franquia. O Sebrae tem bastante conteúdo bacana. A própria BF, com conteúdo voltado para quem pensa em empreender através de franquia. Olha, hoje você tem podcasts variados. Se você der um Google... E vai ter o Community... Quando que vai ser o então, evento? Vai ter o nosso Somos Multi, que vai ser dia 16 de setembro. Inclusive, ano passado, o próprio Gustavo mediou um painel com a gente, onde a gente traz ali, também levamos franqueados brasileiros com conteúdo relevante, e vai ter uma novidade internacional dia 16 de setembro aqui em São Paulo. Que bacana. E eu também convido quem quiser aprofundar um pouco mais dos conhecimentos. A gente acabou de lançar um site novo da CRM Bônus. Opa! Tem bastante webinar gravado, então eu sei que hoje em dia a gente gosta bastante desse formato de gravação, então a gente tem essas opções para vocês verem cases e verem também outras palestras, outras conversas que podem ajudar no teu crescimento e na profissionalização do teu negócio. Então, Denis, super obrigado pelo teu tempo. Fiquei super animado. Quem sabe ano que vem a gente viaje junto lá para Las Vegas para cobrir junto esse evento. Olha, tem que vocês, CRM Bônus, levar alguns clientes, vocês não vão se arrepender, porque a gente volta lá inspirado. Você poder sentar do lado de um cara que fatura 2, 3 bilhões de dólares, ele trocar uma ideia com você, a gente volta com outra cabeça. Total. Quem não conhece ou não segue o Denis, ele tem as redes sociais, LinkedIn, tem Instagram também, tem, né, Instagram, que você posta bastante. Comecei agora, Denis Santini. Boa. Pessoal, acompanha a gente, sigam lá também a nossa playlist no YouTube, que tem outras conversas direto aqui do VTEX Day 2025. Valeu! Valeu, pessoal!